Olá pessoal, eu sou Silvana Quintana, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e venho conversar com vocês sobre um tema muito importante, bastante atual e que tem trazido muitas dúvidas e muitos questionamentos, que é a vacina para a Covid-19 nas gestantes e puérperas. Então, os inúmeros estudos na literatura já têm nos mostrado que, embora as grávidas não tenham maior risco de aquisição desta infecção viral, elas têm uma maior probabilidade de evolução desfavorável ao adquirirem o vírus. Isso quer dizer que as grávidas têm maior risco de necessitar de internação, de necessitar de cuidados de terapia intensiva e de necessitar de intubação orotraqueal, ou seja, ventilação assistida. No Brasil, os dados são bastante preocupantes e a gente observa nesses dados aqui que eu mostro para vocês, retirados do Observatório Obstétrico de Covid-19, que o óbito, o número de mortes em gestantes e puérperas aumentou assustadoramente do ano de 2020 para o ano de 2021. Vejam, nós tivemos 455 óbitos em gestantes e puérperas no ano de 2020 e esse número sobe em 2021 para 1.084. Avaliando o número agora em percentual, nós temos 5,5% de óbitos em gestantes, subindo para 11,5% em 2021 e em puérperas de 12,9% para 23%. Se nós compararmos esses dados com o percentual de óbito materno em países desenvolvidos, nós podemos observar nessa fonte desse estudo que é 1,2% o aumento ou o número de óbitos maternos associados à Covid. Então, nós temos no Brasil uma situação bastante preocupante. E essa situação chama mais atenção quando nós avaliamos semana a semana, mês a mês. Então, vejam, em 2021 nós temos uma média de óbitos por semana de 42 óbitos maternos. É um número assustadoramente mais elevado do que aquele observado em 2020, que eram 10 óbitos por semana. E esses óbitos, eles ocorrem em qualquer trimestre da gestação, mas são muito mais frequentes nas gestantes de terceiro trimestre e nas puérperas, é onde nós temos observado as mais elevadas taxas de mortalidade. E quando nós avaliamos a nossa gestante ou a nossa puérpera, a gente observa que apresentar uma comorbidade como obesidade, cardiopatia e diabetes são as comorbidades com maior probabilidade de evolução desfavorável. Todas as gestantes são de risco para uma evolução mais grave, mas esse grupo em especial é o que predomina em termos de evolução para óbito. Portanto, nós temos, quem faz assistência às mulheres no ciclo gravídico puerperal, tem um problema que é o enfrentamento desta pandemia nesta população em especial. Mas nós temos o problema e temos a solução. E a solução são as vacinas para a Covid-19. O que nós queremos ao vacinar a nossa população, e aqui incluímos as gestantes e puérperas, é reduzir a circulação viral, reduzir a morbimortalidade causada por esse vírus e, consequentemente, reduzir a morte materna. A pergunta que pode vir agora é se nós já temos estudos que nos tragam garantias que essa vacina é segura e é eficaz em gestantes. Então vejam, nós ainda não temos os estudos bem controlados com as vacinas na população de gestantes e puérperas, mas nós já temos dados que nos trazem segurança, como por exemplo, estudos em animais utilizando essas vacinas não demonstraram maior risco de malformações fetais. Os estudos de fase 2 e 3, eles não incluíram nem gestantes e puérperas e fica difícil que a gente avalie porque são diferentes vacinas com diferentes plataformas utilizadas nos países, então os dados têm dificuldade de ser comparados. Mas atualmente mais de 100 mil mulheres grávidas já receberam a vacina. A maioria dessas mulheres recebeu vacina de RNA mensageiro. E os dados preliminares sobre a segurança e eficácia e a imunogenicidade destas vacinas foram animadores, nos deixando muito mais tranquilos para indicar a vacina para a Covid-19 nas nossas gestantes. Por que não foram estudadas as gestantes? Porque há o conflito ético de fazer um ensaio para uma intervenção medicamentosa em mulheres grávidas e mulheres puérperas. Quais são as vacinas que nós temos disponíveis? Nós temos diferentes plataformas para levar a uma resposta imunológica nas nossas pacientes. Vírus mortos,
genéticas, vacinas genéticas de RNA mensageiro, vacinas baseadas em vetores virais não replicantes e baseadas em proteínas de vírus. No Brasil, nós temos 4 vírus mortos, nós temos a RNA mensageiro, que é da Pfizer, nós temos a da Fiocruz e agora chegou a da Janssen, e nós não temos as vacinas baseadas em proteínas de vírus. Entretanto, em gestantes e puérperas, as vacinas baseadas em vetores virais ou não replicantes não têm seu uso liberado. Então, no Brasil, para as gestantes e puérperas, nós temos disponíveis a Coronavac, que é do Instituto Butantan, e a Pfizer, que é da BioNTech. Em relação à eficácia dos diferentes tipos de vacina para a Covid-19, não é adequada uma comparação porque elas utilizam diferentes plataformas. Entretanto, a maioria delas necessita de 2 doses para causar ou levar ao efeito desejado, que é a proteção tanto para adquirir a infecção quanto para evitar os casos graves. A Coronavac, o intervalo entre as doses é de 28 dias, a Pfizer até 12 semanas, e as 2 vacinas que não são recomendadas mais na gestação, que é a AstraZeneca, também 3 meses, e a Janssen é a única com dose única. Eu gosto muito desse slide em que os autores fizeram uma razão de risco relativo, que é 1 sobre o risco relativo, que significa o risco de infecção com ou sem ter recebido a vacina, e o número necessário para vacinar, é o NNV, que significa o número que eu preciso de pessoas que eu preciso vacinar para evitar um caso de Covid. E aqui nesse gráfico ele compara as diferentes vacinas. Então observem que quanto menor for o NNV, o número necessário para vacinar, e maior for a razão de risco relativo, melhor ou mais eficaz é essa vacina. Primeiro que a gente observa um desempenho adequado nas vacinas aqui testadas. Mas segundo, a gente pode observar que a vacina da Moderna foi, nessa avaliação, a que teve melhor desempenho, com o menor NNV e o maior razão de risco relativo. Qual que é a recomendação em gestantes e puérperas? A grande maioria das sociedades tem recomendado que nós façamos as vacinas em gestantes. Excluir uma população que tem um risco de evolução desfavorável não é adequado. Então, todas essas sociedades recomendaram que as vacinas de RNA mensageiro sejam oferecidas às gestantes e puérperas, e que nós podemos e devemos respeitar se as gestantes, após todas as orientações, não quiserem vacinar. A mesma coisa a gente já pode observar para a Organização Mundial da Saúde, que também fala que essas vacinas têm se mostrado seguras e que não há um motivo para que não se ofereça a vacina de RNA mensageiro para as gestantes. O Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, o ACOG, também recomenda que as gestantes tenham acesso. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, também diz que se gestantes estão expostas, se elas têm maior risco, se elas têm comorbidades e se elas entendem os benefícios, elas devem receber a vacina. E finalmente o Royal College, que também mostra que as grávidas devem fazer parte da população que deve receber a vacina. E no Brasil, como isso fica? A norma técnica número 651 do Ministério da Saúde, ela nesse momento tem como orientação que grávidas sem comorbidades não devem ou não receberão a vacina, ficando a vacina reservada, a vacina para a Covid-19, para as grávidas com comorbidade. Essa norma técnica é de maio de 2021 e que a vacina da AstraZeneca ou agora mais recentemente a da Janssen não deve ser administrada durante a gestação. Isso é o que diz então o Ministério com o Plano Nacional de Imunização. Ela condiciona, essa norma técnica à prescrição do médico e avaliação pelo profissional de risco e benefício, e serão vacinadas apenas as gestantes com comorbidades com a Coronavac ou com a Pfizer, que são as vacinas que não utilizam vetor viral. A pergunta aqui é o que fazer com aquela gestante que já recebeu a primeira vacina da AstraZeneca e a orientação do Ministério tem sido que a segunda dose seja administrada apenas 45 dias após o parto. Para aquelas que receberam Sinovac ou receberam a Coronavac e a Pfizer,
deve-se completar o esquema vacinal durante a gestação. E as sociedades, né, a FEBRASGO recomenda que gestantes com ou sem comorbidades recebam a vacina. E a SOGESP apoia a recomendação FEBRASGO e também apoia que todas as gestantes com ou sem comorbidades, que é o que acontece no estado de São Paulo, recebam a vacina Coronavac ou Pfizer durante a gestação e puerpério. A nossa discussão nesse momento é como conduzir as gestantes que receberam a primeira dose AstraZeneca e nós temos então a argumentação para que seja realizada a segunda dose no tempo correto, mas utilizando ou a vacina da Pfizer ou a vacina da Coronavac, mas isso ainda está em negociação. E o que nós já sabemos sobre eventos adversos, desfechos obstétricos e neonatais, produção de anticorpos, passagem placentária desses anticorpos? Esse é um trabalho recente, publicado no New England, que ele fala a respeito dos efeitos colaterais das vacinas de RNA mensageiro, tanto a Pfizer quanto a Moderna, na primeira dose quanto na segunda dose. E o que a gente observa é que os efeitos colaterais que as gestantes apresentam são exatamente os mesmos que as não grávidas apresentam. Ou seja, as gestantes não têm mais efeitos colaterais ou maior gravidade desses efeitos colaterais do que não grávidas. Eles são mais frequentes na segunda dose para qualquer das vacinas de RNA mensageiro. Ou seja, dor no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, mialgia, calafrios e em pequeno percentual se observa a febre com qualquer das vacinas de RNA mensageiro, mais intensos na segunda dose do que na primeira dose. Uma outra coisa é a imunogenicidade, que é a capacidade de produção aqui de anticorpos. E o que chama atenção nesse slide, nesse primeiro grupo aqui, são as gestantes vacinadas e no segundo grupo, tanto não gestantes quanto gestantes que tiveram a doença. Então, eu já destaco para vocês que a produção de anticorpos é melhor, em maior quantidade, tanto dos anticorpos gerais quanto dos anticorpos neutralizantes, para as vacinadas quando comparadas tanto com mulheres não grávidas quanto com grávidas que tiveram a doença, mostrando que essas vacinas realmente são capazes de induzir a formação de anticorpos e proteger essas mulheres quando são realizadas durante a gestação. A outra preocupação dos médicos é em relação a eventos adversos da gravidez. Então, aborto, óbito fetal, parto pré-termo, fetos pequenos, anomalias congênitas. E aqui, esse estudo avaliou, utilizando os dados de um aplicativo do CDC, que é o V-Safe, ele utilizou a comparação dos eventos adversos obstétricos em gestantes vacinadas com o percentual na população geral. E observam que perdas fetais, tanto com abortos espontâneos, óbitos fetais, partos pré-termos, fetos pequenos, morte neonatal, não são maiores na população vacinada quando comparada com as gestantes da população geral, nos trazendo tranquilidade na indicação dessas vacinas para gestantes. E um benefício adicional que nós ainda temos que estudar é em relação à passagem de anticorpos da mãe, da gestante para o seu filho, para o feto. Por quê? Porque tem se observado que as imunoglobulinas produzidas pela mãe, elas podem fazer a passagem placentária e chegar ao feto. E assim, ao nascimento, esse recém-nascido teria uma proteção ao coronavírus que pode ser adquirido durante a vida neonatal. Então, isso são dados recentes e que ainda estão em estudo. E as lactantes, tem problema se uma mulher já deu à luz e está amamentando dela receber a vacina? Não há contraindicação para vacinar a mulher que está amamentando, mas esse ponto ainda é definido por cada programa de imunização de cidade ou do próprio estado. A orientação é que uma paciente pós-parto ou uma lactante deva manter a amamentação quando recebe a vacina para a Covid-19. Finalizando, o que nós já podemos ou já sabemos? Que os estudos realizados neste momento demonstram segurança das vacinas administradas às gestantes,
Nós tivemos um único caso de síndrome trombocitopênica em gestantes e esse foi o motivo para suspender a vacina da AstraZeneca nesse grupo de pacientes, mas os estudos até esse momento também não mostram eventos adversos preocupantes às mulheres amamentando e há possibilidade de passagem de anticorpos maternos. O que ainda não posso afirmar é se esses anticorpos serão protetores para o recém-nascido. E independente dessa decisão de vacinar, que a gestante pode ou não aceitar, mas que nós temos obrigatoriamente que oferecer, é que elas devem manter o distanciamento social, o uso da máscara e a higiene das mãos, preferencialmente com água e sabão ou o álcool gel. Então, eu agradeço essa possibilidade de conversar com vocês, mas eu termino dizendo que gestantes vacinadas e vacinadas para a Covid-19 são ainda mais poderosas. Obrigada.